Shalom, meu nome é Andréa de Oliveira Schlegel. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico que o Moré André Clay Rosa faz. Quem que é o Moré André? Moré André é um grande cabalista. Sua origem educacional vem de mais de 500 anos de conhecimento passado direto de mestre a discípulo. E chegou a ele este conhecimento. Ele tem uma escola a qual orienta as pessoas a lidar com as leis divinas e também a fazer novos morés, a construir novas realidades, novos professores, os quais irão orientar as pessoas no futuro. O mapa cabalístico traz rumos e algumas peculiaridades aos quais as pessoas devem fazer suas escolhas. Enfim, as pessoas às vezes não conseguem enxergar algumas coisas delas e às vezes um profundo olhar de um sábio faz a diferença. Essa é a minha mensagem. Obrigada por me escutar. Toda rabá, tudo de bom a todos. Gratidão, Moré. Pois bem, vamos ao slide. E vemos, então, que a Torá é um livro de segredos, de codificações. Por isso é que a gente deve entender que a Torá é um livro de responsas, né? É um termo usado entre os rabinos, entre os estudantes de Torá. Responsas são respostas rabínicas. E essas respostas rabínicas, elas têm exatamente, não é, essa construção dentro da árvore sefirótica, né? A construção da descida da divindade, por um lado, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Pelo lado direito é uma coisa e pelo lado esquerdo é outra coisa. E também há de haver também um sentido, né? Veja, não há um zivug aqui, tanto um lado como o outro, vão chegar até Yesod, que vai ser o potencializador aqui da descida da divindade para o nosso plano. Ou seja, aqui é que a gente deve entender. E para acessar um pouco mais essa informação, entender um pouco mais plenamente essa informação, a gente deve olhar para o livro exatamente de Bereshit, né? Se não me falha a memória aqui, no 2:9. Vamos dar uma olhada aqui. Bereshit 2:9. Para a gente começar a cavar um pouquinho aqui essa ideia. No Bereshit 2:9, diz o seguinte. Olha, 8 e o 9. Veja, Veitamar Adonai Elohim Min Ha Adamah Koetis Nehamad Lemar Re Vetov Lemahal Veetis Rahaim Vetor Hagá Veetis Hadaat Tov Vará. Veja, e da terra o Eterno fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, como a árvore da vida no meio do jardim e toda a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que, lendo assim superficialmente, a gente logo leva isso para árvores, etc. Não é? Mas veja, aqui ele está falando de Torá. Ele está falando da terra, Hadamá. A própria terra Hadamá, que é uma das formas, Eretz e Hadamá são como se usa o termo Adam, tá vendo? O termo Adam também é chamado como humanidade, e tem dois reis, olha, Biná e Malhut, e Adão está aqui no meio. Adão também é um código, é um nome divino. E aí ele faz toda a árvore aqui é X, veja, o próprio Ain e o Tzadik final, e aqui chega, veja, toda a árvore, inclusive ele faz aqui, ó, a árvore, não é? No conhecimento do bem e do mal no jardim, tá vendo? No Hagam, ou no Gan Eden.
A gematria de Hagan tem 58, que é a mesma gematria do nome Noa. Veja, não é Noa. Então ele faz a árvore, ó, do Daat. Veja, a árvore do conhecimento, Daat é a Sefirá invisível, Daat. Tove, a palavra Tove. Essa palavra Tove também tem que se ter muito cuidado com ela. E a árvore do mal, Verraá, tá vendo? Varraá. Então, o que acontece aqui, ou vará, para ser mais exato, né? Ou Ra, que é mal. O que acontece aqui? Tem um monte de segredos aqui. Inclusive, a gematria aqui de mal é 270. E é aí que nós temos que entender essa questão. Veja, Deus criou as árvores do bem e do mal. Tudo vem de uma única fonte. Não existem várias fontes. Mas também é preciso entender isso. Como que a gente vai entender isso? A gente tem essa árvore da vida, a árvore que estava no meio do jardim, e tem a árvore do mal, que diz que Deus criou tanto um como a outra. Ou seja, além dessa árvore aqui, bem colocada, de letras hebraicas, existe uma árvore que é o contrário disso aqui. Por isso que existem 49 graus de santidade e 49 graus de impureza. Vamos fazer, então, aqui uma análise. Vamos fazer, olha, a gente já viu o 66, que está aqui, ó, 666. Os 6 que estão aqui faz 666. Depois vimos que daqui do meio para baixo também faz 666. Num sentido geral, na árvore da vida, isso tem toda uma construção. Não é? O 666, ele construiu aqui uma conotação do nome de Jesus, que tem gematria 666. O próprio texto de Apocalipse fala o que para a gente aqui? Fala, olha, essa é a marca de um homem. Tá vendo? Exatamente a marca de um homem. Veja, também obrigou a todos, pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666, veja. Como a gente viu, tudo foi criado pelo Eterno. Mas o mal, lógico que não, mas o mal também tem um porquê. Por quê? Se nós estivéssemos aqui e não houvesse essa divisão divina, nós seríamos robôs e viveríamos sem escolher nada, ficaríamos presos. A individualidade que nós temos do Eterno em escolher o caminho certo é o que dá o direito ao homem que ele tem um certo controle sobre a sua vida. Essa é uma forma mais básica de falar sobre isso. Então, se eu tenho duas árvores e uma árvore não se mistura com a outra, não é? Eu tenho, então, aí que entender isso, para poder entender o que a gente vai falar aqui. Pois bem, veja, vamos fazer hipoteticamente um cálculo gemátrico e vamos pegar e fazer aqui o caminho pelo lado direito, não é? Vamos ver aqui. O que acontece nessa situação? Vamos somar, olha, 620, Keter, 67, Biná, 216, Gevurá, 15, Ode e 80, isso. Veja, então a gente tem um numeral 918. Esse é o numeral que gerou esse lado esquerdo. Vamos ver, então, um numeral que vai gerar agora do outro lado, ou seja, eu venho agora de 620, mais 73, mais 72, mais 148. Então, veja, agora eu indo pelo outro lado, eu tenho exatamente os números citados e tenho agora o 913. Está vendo? 913 é exatamente a parte inicial de Bereshit. Bereshit tem 913. Todos esses são códigos. Perceba. O código
913 me gera duas situações. A primeira situação é o próprio nome Adão, que tem gematria 45, como nós já sabemos. 4 mais 5, 9. Inclusive, foi o que nós usamos na aula anterior do 666 sobre a questão do 9. O 13, ele representa Errade, é uma verdade que o Eterno é um, e é uma verdade que o Eterno, ele está no amor, ele está na doação. Isso é uma verdade. O outro lado, ele me dá, o lado esquerdo, ele me dá a gematria 918. Existem algumas possibilidades aqui. Na primeira possibilidade é 91 mais 8, 99, que era a idade de Abraham, quando ele sai, quando ele tem Itzahak. Veja, são tudo códigos. Também, se eu faço a somatória, no final é 18, que é a palavra Rai, vida. Mas o fator mais bonito que eu posso achar aqui é exatamente 9 mais 18, que é 27. Na verdade, são 27 letras hebraicas. Mas deve-se perceber que não são 27 letras hebraicas. São 22 letras hebraicas mais 5 letras sufites. Se essas letras não forem uma das letras ali duplas, as 7 letras, elas não mudam na sua sonoridade. E mesmo quando a sonoridade muda nessas 7 letras, são as mesmas letras. Ou seja, são 22 letras com 5 letras que podem sofrer aí, certas 7 letras duplas, que são outro assunto, podem sofrer aí uma mutação, elas ficam diferentes. A gente chama essas letras de Begad Kefat. Enfim, existe toda uma explicação, não é o momento de falar, não são 27 letras. Veja, se eu atraio por esse lado, através de 27 letras, o que letra me lembra? Conhecimento, Rorimá, etc. Apesar de Rorimá estar do outro lado, me lembra essa coisa, essa questão de eu pegar as letras hebraicas, ser um grande conhecedor disso, usar tudo isso, né, para mostrar o quão sábio eu sou, e etc. Enfim. Mas se eu vou pelo outro lado também, eu tenho 913, veja, de um lado deu 27 e do outro lado deu 22 letras hebraicas, tá vendo? 22, porque 9 mais 13, 22. Se eu somo, veja, a gente acabou de falar, a gente tem 49 graus de pureza e 49 graus de impureza. Se eu somo 22 letras mais 27, logo eu tenho 49. Agora perceba que se eu tenho 49, são os 49 dias para receber a Torá. Por incrível que pareça, esses são os dois lados da árvore sefirótica. O que não é ideal, e por um lado ou pelo outro. Eu preciso desse equilíbrio espiritual, entender que tudo foi escrito matematicamente exato, é uma consciência exata, e que também eu tenho que ir através do alfabeto hebraico. É aí que a coisa começou a se fundir. Por quê? Eles começaram a misturar e querer, como a gente viu, falar aqui da questão do hebraico, mas eles misturaram, eles mudaram. Lembra que a gente falou, olha, a Aleph se tornou alfa, a letra muda todo o sentido, o Beit significa agora beta, um é escrito da direita e o outro é escrito da esquerda. Vamos fazer aqui vamos usar uma letra hebraica, aqui vamos inserir aqui uma letra hebraica para a gente poder entender mais ou menos, lembrando, né, que a disparidade entre esses níveis espirituais, a gente está fundindo aqui as coisas para que a gente possa entender melhor toda a questão que a gente está colocando para vocês aqui. Pois bem, então veja, o Beit, ele deve estar onde? É nele que foi feito, o Beit também significa casa, é nele que foi feito toda a questão da construção da Torá. E existe aquela discussão da Torá, que a gente ainda está dando uma olhada, devagarzinho a gente está testando. Por que o Beit ele foi feito nesse nível? É uma pergunta que nós devemos fazer. Vamos ver aqui rapidinho, não é? Por que o Beit foi feito assim? Porque ele foi escolhido. Exatamente, porque a conexão do Beit, não é? Que é uma mutação também das letras hebraicas,
ele tem dentro de si toda uma construção espiritual dentro da Torá em relação ao que a Torá está se propondo a dizer, não é? Para nós, uma explicação bem ampla do que a Torá está dizendo para nós. E por isso é que deve se apegar aos códigos da Torá. Se não nos apegamos aos códigos da Torá, nós estaremos cometendo o maior de todos os pecados. É aí que nossos sábios falam, né? As pessoas querem começar a estudar a Torá pela letra, pela Torá, não, elas têm que começar pela Cabalá. Se nós tivéssemos começado pela Cabalá, a gente não teria passado tantos processos, né, complicados, difíceis. Veja, e tudo isso está ligado ao próprio estudo da Torá. Então, tem aqui o Beit, aqui dentro do Beit eu tenho uma árvore seferótica, tá vendo? Olha, tá aqui, olha, porque a Torá foi feita assim. Beit significa o quê? A dualidade. Quente, frio, sempre há um intermediário, lógico, homem, mulher, bem, mal, sabe? É o mundo da dualidade, o qual Deus não está, porque Deus não é dual, Deus é único, ele é uma essência divina, simples e fixa. O próprio Beit aqui da construção, ou seja, casa, ele tem a sua... Ele é formado por 3 vavins, né, na verdade. 3 vavins. E esses 3 vavins, que são vaves, eles são, na verdade, não é, entidades espirituais, lógico, porque cada letra hebraica ela tem a sua entidade espiritual, ela é uma força divina que vai estar tanto no nome de muitos anjos, do próprio sistema de Zerampin, que são 6, ou até mesmo da formatação final, não é, do que vai ser a humanidade. Veja, então Vav é feito por um Vav em cima, veja, é um mundo espiritual. O Vav embaixo, que é outro mundo espiritual. Sendo que o Vav aqui embaixo, você vai perceber que ele é maior, porque a ideia aqui é que o mundo físico, ele tem mais, ele precisa de mais espaço, né? Ele precisa para existir o universo, ele precisa de um grande espaço, e temos o Vav, que é do lado direito. Perceba, então, veja que a letra Beit ela é formada por 3 vavins, ou seja, cada letra vale 6, logo nós temos o numeral 18, que é a palavra Ra e vida que nós temos aqui, desse lado aqui. Está vendo? Ó, 918. O próprio 18 é um múltiplo de 9, assim como 27 é um múltiplo de 9. 3 vezes 9 é 27, 2 vezes 9 é 18. Então, veja, o que significa? Mundo espiritual. O conector tem que ser do lado direito. Por que tem que ser do lado direito? Porque o hebraico se escreve da direita para a esquerda. E o nosso alfabeto da esquerda para a direita. Tá vendo? Agora, vamos fazer uma outra formatação, mas ao invés agora de botarmos a letra Beit, vamos botar a sua irmã gêmea, que é a letra beta, no idioma original. Vamos colocar em grego aqui, colocar em grego para que a gente possa ver como funciona. Olha, vamos também botá-la bem grandona, né? Veja. Então, botamos aqui a letra em grego, estamos tentando ainda. Ó, tá vendo? Ela é ao contrário. A letra em grego, a irmã gêmea do Beit, não tem nada a ver, é uma questão, vamos fazer aqui uma brincadeira, eles decidiram assim, olha, nós não gostamos dessa letra assim não, ela tem uma abertura, ela segue daqui para cá, e está meio errado isso aí, está meio errado, tá vendo? Nós temos que mudar essa letra, nós temos que ser contra isso que está escrito ali, olha. O que define aqui o justo e aqui o rachar? Está vendo? Do lado direito. O coração do justo vai pela direita. E isso aqui vai dar uma confusão que nem se imagina. E vai dar muita confusão ainda. Está vendo? Por isso que é complicado. Eles decidiram, olha, não, essa casa não é para ficar aberta, não.
Antigamente nós morávamos em conjunto, em cavernas, vivíamos em unidade, não tínhamos tanto desejo de recepção, tanto ego, a casa era aberta. Aí o que acontece? Os costumes foram mudando, um começou a olhar para olha, eu não gosto da atitude daquela pessoa. E aí a gente foi fazendo o quê? Fechando, tá vendo a casa, olha? A gente foi fechou tudo, ó, mudou os ângulos, fechou, ainda puxou a perninha do cufre aqui, tá vendo? Ó? Mais para baixo, a recepção. E a coisa parece até, assim, brincadeira, né? A gente, poxa, mas olha na história, se não é isso, o que os romanos fizeram, porque Dom é Roma, foi exatamente onde esse sistema 666 pôde existir. A gente também viu que a própria palavra Jesus, ela era Iesus, ela tinha um fragmento que era Deus, essa palavra significava Deus, e sus significava cavalo, veja, mistura de dois idiomas. Talvez tenha algumas pessoas que vão discordar disso, não tem problema, é a minha opinião, e não é só a minha opinião, isso está em livros, está vendo? É a mistura de dois idiomas, ou a mutação desse idioma. O que significa isso? Sincretismo. Sincretismo religioso. A gente aqui não está falando de cultura. Não tem nada a ver que um cacique use um cocá, ou alguém use uma roupa branca na sua cultura, porque é mais adequada. Deus até gosta disso. O problemático aí é a inserção religiosa, cultural religiosa dentro das coisas. Ou seja, aquilo que a Torá não ordena, espiritualmente falando, sendo misturado. Veja, e aqui eles fecharam tudo, represaram tudo. Quer dizer, a árvore do bem e do mal é uma árvore que mudou a cronologia correta das letras. 3 letras mães, 7 letras duplas, 7 planetas, e 12 letras simples, que são 12 constelações. Veja, tudo isso está englobado dentro da construção de tudo. 3 letras mães, Aleph, A, vamos começar direito aqui em cima, Shin, fogo, o Aleph é o A, e o Men é água. Essas 3 letras mães, fechando com Malhut, o planeta Terra. 7 duplas, que são os 7 planetas, né, que são metaforizados pela árvore sefirótica, Hesed, que é Júpiter, Gevurah, que é Marte, Tiferet, que é o Sol, Netzah, que é Vênus, Od, que é Mercúrio, e Yesod, ali, que é a Lua, e Malhut, que é a Terra. Então, esses 7 planetas ali certinho, mas eles decidiram mudar isso. Por isso que essas 7 letras duplas, como Júpiter, que é a letra Gimel, Dalet, que é Marte, deixa eu ver aqui, Kaf, que é o Sol, deixa eu ver, o Pei aqui, que é Vênus, né, se não me falha a memória, é Vênus, deixa eu ver qual são uma... Ureixa aqui, que é Mercúrio, tá vendo quantas tiveram? 1, 2, 3, 4, 5, o Tave aqui, que é a Lua, tá vendo? Eles estão aqui, deixa eu ver. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas. Mais 3 letras mães, essas 3 letras mães. O que quer dizer? O que a Torá está falando? A Torá ela não está falando de algo, não é? Eu esqueci do Beit aqui, o Beit também. Apesar que o Beit é um 8º planeta, é Saturno aqui, né? O Beit, tá? Então, o Aleph agora é o Men, Aleph A, Men é água, e o Shin, que é fogo. Tá vendo? Fechando com Malhut. Essa organização, quando a Torá está falando, olha, não mexe, não tira uma letra da Torá, então você tem agora que mexer em tudo aqui. Aqui em cima, olha, mexer em tudo, absolutamente. Mudaram a direção, né? Agora, como será que eles fizeram isso? Eles fizeram isso justamente por conta de que eles tinham o poder de Esav, ou seja, com a sua espada sobreviverás. É um sistema de bastante rigor, mortes, enfim, tudo que habite na questão
do destruir o outro, separação de almas, por melhor que sejam as intenções, não é Kabbalah. Não é Kabbalah. Nós devemos sempre ter isso em mente, sabe? Onde há ódio, onde há um discurso contra alguém, etc., enfim, é complicado. Veja, as responsas dadas entre os rabinos era uma coisa, a resposta dada do outro lado era outra coisa. Então, veja, a própria árvore do mal já era o quê? Uma definição do que eles iriam mudar no planeta Terra. Né? Então, a gente viu sobre a letra J, Esaú Caçador, que isso era um sistema criado pelo Eterno, mas de que sentido? Essa árvore que existe aqui embaixo, não é? Que é a árvore de cabeça para baixo, ou seja, a gente viu lá as árvores estão o quê? Construídas em cima de Da'at. O que é Da'at? Da'at é essa sefirá invisível. Ela tem Rohimá, sabedoria, conhecimento binar, sabedoria, conhecimento, e Da'at é entendimento. Se você pega essa árvore aqui, e a gente vai começar a mexer nela um pouquinho, e ela te leva de cabeça para baixo, para quê? Para um total desentendimento da Torá, ou seja, dos mundos espirituais. Aí a gente vai estudar ainda, não vai dar para ser agora, mas me lembrem, a santidade do outro lado, porque isso também existe. Veja, então essa árvore aqui, ela é exatamente ao contrário, ela não está em hebraico, ela não está em hebraico, ela está o quê? Com essa sopa de letras aqui. E foi exatamente nessa confusão que começaram a se mexer na Torá e no Taná para construir uma nova religião. Exatamente assim que a coisa aconteceu. Então, quando você pega, não um irmãozinho, e esse irmãozinho, ele está lidando ali com você, ele, coitado, é como nós éramos antigamente, não sabíamos, né? Não sabíamos, por isso íamos. Não tínhamos nenhuma noção. Lembra que eu falei que a gente não sabia o que era hebraico, né, Israel, não sabia de nada disso, nem de Sefirá a gente sabia. Então eles vão acreditar que o Jesus é descendente do rei Davi, que ele nasceu de uma virgem, ele foi chamado do Egito, foi chamado de filho de Deus, que reis lhe trouxeram presentes, o Espírito de Deus repousou sobre ele foi traído, ele foi transpassado e morto pelos seus pecados, foi o servo ferido, não é? Enfim, então, tudo isso que nenhum dos seus ossos foi quebrado, que ele abriu os olhos dos cegos, tudo isso vai ser a defesa dessa questão. Esses itens, eles devem ser respondidos, e nós os responderemos. Talvez, lógico, não vai dar tudo para ser falado aqui agora. Ele nasceu de uma virgem, né? O que eles vão falar. Isso está em Isaías, eu faço questão de abrir aqui com vocês, Isaías 7,14, está lá. Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia, porque também tem essas coisas, né? Eles vão, estou lendo aqui na própria, deixa eu botar aqui na Bíblia hebraica, Isaías 7,14, Ishayahu foi um dos maiores profetas que existiu. Então, a gente tem aqui, no Isaías 7,14, a seguinte palavra. Diz aqui, portanto, o Eterno lhe dará um sinal, no entanto, veja, a jovem está grávida e presta a dar à luz um filho que ele chame de Emanuel. Isso vai ser usado no Novo Testamento. Mas na questão, né, vocês vão vendo, né, que o Eterno dará um sinal, eles já mudaram aqui. Vamos ver aqui na tradução cristã. Eles já estão mudando. Por quê? Eles estão mudando porque essa religião ela é metamorfa. Geralmente eles falam virgem, né, que é uma virgem. Deixa eu só achar aqui Isaías 7,14.
Tá vendo? Mudou. Ó, lá não se faria, tá mais ou menos certo, ó. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e clamará e chamará o seu nome Emanuel. Tá bom. Na versão judaica, aqui nós vemos jovem, né? Porque tá certo. Nem sempre essa tradução é correta. Mas veja, a palavra designada aqui para jovem não tem nada a ver com jovem. É a palavra betular. Deixa eu ver se eu consigo. E que também não tem, como eu disse, a gente fez um shiur ainda agora para mostrar que também não é nada disso. A gente está usando a literalidade. Na verdade, a palavra aqui, betular é virgem, eu errei, e almar é jovem. Tá vendo? Está aqui a palavra almar, virgem. Eles botam jovem, mulher, etc., mas a gente sabe que uma mulher jovem pode ser virgem ou não, assim como uma senhora pode ser virgem ou não. Isso não significa ser uma virgem, né? É uma jovem mulher. Então, almar é uma jovem, betular é virgem. Então, quando está escrito lá, né, Isaías 7,14, o texto fica assim: eis que a moça grávida dará à luz um filho e chamarás seu nome Emanuel. Veja o que diz aqui, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamará o seu nome. Na tradução judaica, não é? Está escrito assim, deixa eu me achar aqui de novo, 7,14 está abaixo aqui, acho que 7,14. Isaías. Eles mudam os versículos também, tem essa também. Certamente o Eterno lhe dará um sinal. Veja, a jovem está o quê? Grávida. Ela está grávida. Olha aqui como é que está aqui, ó. Eis que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz. No futuro. Aqui, mesmo aqui na cefaria, a coisa, ela está grávida, tá vendo? E dará à luz a um filho, e eles o chamarão de Emanuel. Você vê a expertise aqui de mudar, não é? A conjugação verbal e o tempo da coisa. A pessoa não tem culpa de pegar um livro desse aqui, ter ele na sua casa, ler e até ensinar os seus filhos. É a mesma história do Papai Noel. É a mesma história, só que muito mais mentirosa, porque o Papai Noel, até que os pais sabem que eles continuam enganando seus filhos, coelhinho da Páscoa, todo ano compram ovinhos de chocolate, é até legal, né? Mas é paganismo, tudo bem. Mas veja como a mudança que a gente está vendo aqui, gente, em relação a tudo isso que eu estou falando para vocês, está vendo? A mudança, olha, a mudança na árvore, porque também existe a árvore de cabeça para baixo. A pessoa que está nesse conhecimento, ela mata, ela morre por isso. Não é à toa que nos primórdios do cristianismo, são histórias, lógico, não se sabe o fundo real disso, mas dizem nesses livros de teologia que os cristãos do primeiro período ali, quando eles não aceitaram morrer pela fé, o que eles fizeram? Eles foram nos penhascos e se jogaram para provar que eles tinham uma fé realmente, que não queriam, porque está escrito lá, aquele que não der a vida por mim, esse não é digno de mim, etc. E as pessoas se mataram. Elas se mataram e mataram outras pessoas por causa disso. Veja, mexeram na árvore sifilótica. Perceba, então, que tanto a palavra betular e almar são diferentes. Então, eis que uma jovem está grávida aqui, está exatamente descrito totalmente diferente do que eles conjugam lá. Então, exatamente tem que lembrar, veja, o que diz o texto, Ine Hamalá Hará. Veja, Ine Hamalá Hará. Ou seja, o Hará
a jovem está grávida. Eles mudam o tempo e assim eles vão. Eles vão ficar estupefatos porque vai ter outro problema. Eles vão falar que a Bíblia deles é que é certa. Não tem como você mudar isso se você não tiver uma expertise no conhecimento. E hoje nós já temos Taná da Sefer, aquele verdinho, o Taná mesmo, ele já está bem pertinho, pelo menos de uma tradução literal, do que é a Torá. Lembrando a primeira aula que nós tivemos. Talvez não seja nem legal, nesse início, quando a pessoa está lá, a gente entrar em segredos de Torá, porque é capaz dela pegar a coisa daqui e levar para lá, e que poluir tudo que a gente está ensinando. Olha só, gente. Então a gente vê aí que, na verdade, não é? Existe nessa divisão aqui, do que aconteceu aqui para o Novo Testamento, uma distância de 600 anos. É impossível que isso tenha sido para aquela época. Essa profecia que está sendo feita aqui é de Isaías para o rei Acais. E essa profecia, ela tinha que acontecer para quem? Se a profecia para o rei Acais, ela tinha que acontecer para quem? Para lá na frente, para Nero? Para outra pessoa? Não, ela tinha que se cumprir nessa época. Eram 600 anos de diferença. Era um sinal para o rei Acais, não tinha jeito. Como Jesus não viveu no tempo do rei Acais, ficou difícil. Também existem outras formas da gente mostrar que Isaías 7,14 tem outra formatação totalmente diferente. Isso vai ser dado à prova no Isaías 7,16. Veja, pulamos um pouquinho, né? Até aqui a gente tem que saber se é 15, né, ou 16. Veja, tá aqui, ó. Diferença aqui, ó. No momento em que ele aprender a rejeitar o mal, escolher o bem, as pessoas estarão alimentadas de colhado e mel, né? A tradução, né? Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra cujos dois reis, né? Tu temes estará completamente destruído. Eu acho que é no 7,16, deixa eu ver. É tão diferente, né? É tão diferente. A tradução é muito diferente. Até eu me confundo aqui às vezes com o contexto que está aqui. Vamos ver aqui, olha, no 7,16 deles. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolheu o bem, a terra de que te enfadas será desamparada de seus dois reis. Que está mais certo agora do que aqui, olha. Tá vendo? E existe essa coisa também. Agora, aqui está mais certo do que aqui. Olha que ninho de gato que a gente está. Eu não sei na tradução ali no canal, eu tenho que olhar. Mas veja só, vamos continuar aqui. Então, veja, o próprio tiro no pé é que aqui mesmo a gente encontra. Às vezes, na própria Bíblia dele, ó, na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, de que te enfadas será desamparada dos seus dois reis. Ou seja, esses dois reis que são descritos no começo desse texto, no qual a profecia se dá. Então, Deus ele promete um sinal para o rei Acais, Isaías 7,14. O sinal é o nascimento de um menino, Isaías 7,14. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra cujos dois reis, o rei de Samará e Damasco, que o rei Acais temia, estaria completamente abandonada. Veja, já era para aquela época.
Esse menino teria que nascer na época do rei Acais, ele não podia ter nascido depois, porque eram esses dois reis que ele temia. E antes do menino saber o suficiente para discernir entre o bem e o mal, a terra dos dois reis que apavoravam cairia em abandono. Em seguida, nós vamos agora para Isaías 8. Vamos seguir aqui em frente, deixa eu ver se tem como ir aqui à frente. Isaías 8. No capítulo de Isaías 8 diz assim, até mesmo aqui, né, Isaías 8:3 diz o seguinte, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu um filho. E o Senhor disse, pois o nome será Maer Salar Rabás. Veja, essa é a tradução. Em Isaías 8:4 diz o seguinte, porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Porque o filho de Isaías era, né, o filho dessa profecia? Lógico que sim. Aqui é uma pergunta, por que o filho de Isaías era o filho dessa profecia? O fato aqui, a passagem ter sido mencionada tão próximo da data que foi profetizada, ou seja, está se falando no Isaías 7, no capítulo 8, o menino nasce. Né? E os reis que estão envolvidos na história ali, também nada disso existia no Novo Testamento. Então, por qual motivo, né, se mencionaria o nascimento do filho de uma profetisa aqui, de filho de Isaías? A não ser para mostrar que o cumprimento da profecia, a passagem de Isaías 8:3, não teria sentido algum, estaria totalmente fora de contexto, ou seja, qual é o motivo de eles estarem falando do nascimento dessa filha, dessa profetisa? Se anteriormente esses dois reis não tivessem envolvido, e se isso não fosse uma história para os dias de Acais, qual o sentido? Não tem sentido algum. Como Isaías 8:4 diz, não é? Porque antes da criança saiba dizer pai e mãe, a riqueza de Damasco, os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Esta é uma concordância com o próprio Isaías 7,16. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis, de Samaria e Damasco, que o rei Acais temia, estaria completamente abandonados. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. E nem com o nascimento virginal. E para confirmar, o filho de Isaías nasceu como sinal, já no versículo 8:18. Veja, vamos no 8:18. Olha que a gente está indo pela própria Bíblia. Eis que aqui, com os filhos que me deu o Eterno, por sinais, está vendo a palavra sinais? Aqui, ó. O mesmo sinal que ele dá aqui, pois ele promete um sinal, ele fala, peça-me um sinal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui, ó. Peça-me um sinal. Ot, tá vendo a palavra ot? Peça-me um sinal. É o eterno Deus em qualquer lugar e isso vai acontecer. Já no 7,16, eu não tenho que ver aqui a palavra sinal, deixa eu botar aqui em outra cefaria aqui, por causa do hebraico. Capítulo 8, né? 8:18. Aqui está eu e meu filho que Deus me deu como sinais. Está aqui, sinais, né? Ele usa a palavra no plural, leotote, aqui.
já também está no plural. É a mesma palavra, né, a palavra ot, mas agora leotot, ou seja, no plural, os sinais. Então, e veja, vamos voltar aqui então. Para confirmar, o filho de Isaías nasceu como sinais, ou seja, a palavra otot também é sinal, enfim, ele nasce ali no versículo 8:18. E Isaías diz: percebi que eu, junto com os filhos que me deu o Eterno, somos para Israel sinais e símbolos do Eterno do exército que reside no Monte de Sião, porque eles eram tzadiquins. Então, eles vão começar a contestar ainda mais. Se você tiver lembre-se que a pessoa está com a mente confusa. Ela está com religião, ela viu até milagres, ou acha que viu milagres, profecias, aquele circo todo que é necessário para que a pessoa se envolva tanto emocionalmente como religiosamente, não é? Pois bem, então veja, essas pessoas elas vão começar a contestar, né? Eles vão dizer, olha, a profecia de Isaías 7,14 teria que essa pessoa teria o nome Emanuel, e que se sua mãe se chamaria o chamaria de Emanuel, uma expressão hebraica que Deus está conosco, mostrando se não se tratar de um nome, né? Então veja, isso está em Isaías 8:3. Deixa eu voltar aqui. Que o nome do menino não era esse, né? Então veja aqui, ó, no 8:3, Deus ordena para Isaías dar o nome de Mahé Shalal Rabais, ou seja, um menino. Se a gente olhasse isso no literal e não entendesse através da ótica dos nossos sábios, ou até desse nível mais peixe, a coisa já fica confusa aqui para o Taná. Lembrando que lá no Novo Testamento, se não me falha a memória, no livro de Lucas, o anjo que está envolvido, que a gente viu que é um dos anjos que estariam envolvido nesse junco que seria implantado na terra, como vimos em outra, que diz, né, que ele seria chamado Emanuel, o que não foi feito no Novo Testamento, que botaram o nome de Jesus, né, assim que ele é conhecido, essa entidade ele aceitou esse nome, né, porque se ele não tivesse aceitado esse nome, não seria chamado. Onde você vai, então, o nome é Jesus, e não Emanuel, né. Então, isso só serviu mesmo de sinal para o rei Acais. Falei ainda que aqui existe ainda, né, que esses cristãos usam esse versículo 7,14 como tradução errada. Afirmam que essa tradução foi feita por 70 sábios dos judeus, que é a Septuaginta. Eles usam isso. Como de costume, mas às vezes os criadores do cristianismo usaram de mais uma mentira. Por quê? Assim como o Novo Testamento, a tradução da Septuaginta também está envolta em lendas e erros. Uma dessas lendas é a de que foi escrita por 72 sábios, eruditos judeus, sendo 6 da casa da tribo de Israel, né? Todos eles, cada um, 6 de cada casa da tribo de Israel, 6 vezes 12, 72. Então, eles alegam isso. Segundo a lenda, ela teria sido escrita para compor o rol de livros da Biblioteca de Alexandria. Não há qualquer registro de um documento bíblico em grego, como tendo sido escrito em 250 anos antes era comum. Também não há qualquer registro de história judaica de tal esforço de tantos eruditos hebreus que tivesse da época conhecimento pleno do grego e que tivessem se deslocado para Alexandria de modo a realizar tão grande tarefa. Algo assim teria sido com certeza digno de nota. Lembrando também que as 10 tribos do norte estavam, como hoje ainda estão, perdidas. E se assim, sem que se possa discernir sequer onde cada uma está, quanto mais selecionar 6 eruditos de cada uma delas. Que conhecesse profundamente o hebraico e também o grego. E mesmo assim, essa lenda diz que foi traduzido apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros, descartando os outros, quer dizer, somente a Torá. Sem falar que o texto da Septuaginta não se harmoniza com os rolos do Mar Morto. O texto do Mar Morto mais antigos foram escritos há cerca de 200 anos
antes da Era Comum. Então, aqui a gente começa a ver todas as falhas que eles usam, até mesmo de escritos, arqueologias, etc., para enganar as pessoas. Então, de certa forma, e com total e 100% de certeza, Jesus não foi o menino prometido para o rei Acais, como sinal. E qualquer coisa que não esteja fundamentada nas profecias hebraicas é criação e intenção de uma nova religião, né? É um falso Deus, né? Então, veja, quando você começa a trazer essas verdades para aqueles que querem abrir, não é, os olhos, aqueles que querem realmente estudar, não precisam também concordar comigo. Vá estudar o hebraico, vá pegar o mesmo texto traduzido e compare, tá bom? Não precisa concordar com o que a gente está falando aqui. A ideia é levar você a estudar e ver com seus próprios olhos, porque sempre fica uma pulguinha, né? Principalmente para quem não conhece, os que já são mais evoluídos, não. Mas aqueles que não conhecem, sempre fica uma pulguinha atrás da orelha. Quanto à questão de Deus está conosco, Manuel, etc., era o que a profetisa falava em relação à presença divina que estava na vida dela naquele momento.